Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria. Senhora nossa, tudo bem com vocês? Então hoje, amados irmãos e irmãs, eu queria falar para vocês sobre conselhos evangélicos, ou seja, que são os nossos votos, são os nossos vínculos sagrados que nós professamos, seja ela profissão pública ou seja ela profissão privada, ou seja, a profissão pública para os diocesanos e a profissão privada para os autônomos. Então, quais são os 3 conselhos evangélicos? Quando nós professamos os conselhos evangélicos, nós os professamos de 3 modos: em obediência, castidade e pobreza. O conselho evangélico da obediência. A que devemos fazer essa obediência? A quem devemos fazer essa obediência? Quando nós temos os votos públicos, ou seja, quando nós emitimos os votos públicos para uma comunidade, seja ela religiosa, ou seja ela como eremita. Se for para a comunidade religiosa, nós prometemos obediência aos nossos superiores, ou seja, os priores gerais da ordem, para aqueles que estão inseridos na vida de mosteiro. Para os que estão inseridos na vida de clausura, na vida eremítica, os votos de obediência, ela é feita primeiramente, ao seu diretor espiritual, que é aquele quem será o seu formador mais particular e que será o mais presente na sua vida espiritual. Depois, ao pároco da cidade em que você está inserido. E terceiro, ao seu bispo diocesano. Então você deve prestar obediência singela a essas 3 autoridades, que é o seu diretor espiritual, o pároco da sua cidade e o seu bispo diocesano. Então, incondicionalmente deve prestar obediência aos seus superiores, como se eles fossem o próprio Deus. Ou seja, a voz dele é a voz de Deus aqui na terra. E nós temos que prestar obediência aos nossos superiores, como um sinal de humildade e de obediência a Deus. O segundo voto de castidade é castidade com continência. Muitas pessoas pensam que a castidade ela só deve ser vivida na área sexual, mas na verdade não. A castidade ela deve ser vivida em todas as áreas, em todos os nossos sentidos. Ou seja, quando nós respiramos, quando nós falamos, quando nós ouvimos, quando pensamos e nas nossas atitudes, elas todas têm que ser reflexos das atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todas elas têm que ser vividas com sabedoria e com humildade, para que nós possamos sempre igualar a castidade e a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo nos propôs no Sermão das Bem-aventuranças. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. E essa perfeição ela será adquirida quando nós nos despojamos do homem velho e abraçamos esse homem novo na vida em Cristo. Ou seja, quando nós lutamos arduamente em ser santos. A castidade é o voto que nos faz mais semelhantes a Cristo. Porque Jesus Cristo ele optou pela santidade, ele optou pela castidade. Ele quis se preservar para que nós também possamos seguir o seu mandamento e seguir o seu exemplo. E por último, o conselho evangélico da pobreza, ou seja, a santa pobreza. Muitos pensam que a pobreza é uma pobreza exterior. A maioria das pessoas pensam, quando nós falamos em pobreza, que nós temos que pensar apenas na pobreza exterior, ou seja, dos bens materiais. Ela sim deve ser uma pobreza. Ela sim é voltada também para essa pobreza, para a pobreza exterior. Mas na verdade nós temos que ter essa pobreza interior, de ser pobre, ou seja, aquele que necessita
100% da presença de Deus, é aquele que precisa da ajuda de Deus, é aquele que precisa estar sempre necessitando das graças abundantes de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que precisa sempre se alimentar da Eucaristia. É aquele que precisa sempre se aproximar da confissão, mostrando ao Senhor que se arrepende, que é um pecador e que sem Ele não consegue viver. Ou seja, são todas essas formas que nós expressamos que sem Jesus Cristo nós não conseguimos viver. Sem estar na presença de Deus nós não conseguimos viver. Então é essa pobreza em que nós abraçamos o Cristo. Aquele Cristo que foi abandonado por todos quando foi para o seu nascimento. O Cristo que foi abandonado por todos na hora da sua caminhada até a cruz. E principalmente aquele que foi abandonado na sua paixão. Nós precisamos expressar o nosso amor diante de Deus, sendo como o apóstolo João, aquele que estava antes, durante e depois da paixão de nosso Senhor Jesus, aquele que ficou firme e teve a missão de cuidar da mãe de Cristo, Nossa Senhora. Então João não abandonou Jesus Cristo um só minuto. Ele sempre mostrava excessivo amor a Jesus. Porque ele sabia que sem Jesus ele nada podia fazer, ele nada podia ter. Que nada fora dele faria sentido para ele. Então que nós também abracemos e tomemos como exemplo o exemplo do apóstolo João. E sejamos pobres em espírito e em verdade. Para que nós possamos ser pobres exteriormente. Aquele que não precisa de nenhum bem material. Mas somente estar abraçados a Jesus Cristo e a sua paixão. Então por isso tudo desejo que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.